E, bom, para quem é novo nesse espaço, a Symbiosky ela é uma comunidade de aprendizagem virtual que foi criada para promover um ambiente de trocas e de aprendizagem conjunta entre lideranças das mais de 200 organizações da sociedade civil que hoje fazem parte da nossa comunidade, com um foco específico em desenvolvimento organizacional. Essa é uma iniciativa idealizada e realizada pela Pacto. E os Symbiotic Talks, que são os encontros no formato que a gente está fazendo aqui hoje, são encontros abertos em que a gente convida especialistas e pessoas para conversar sobre temas relacionados aí aos desafios que as organizações vivem. Para contextualizar, né, um pouco o encontro de hoje, ele é sobre avaliação decolonial em OSCs e ele parte da compreensão de que a avaliação muitas vezes é tratada ainda como um processo técnico, objetivo e universal, né? Porém, quando a gente olha de perto, a gente percebe que os processos avaliativos, eles refletem visões de mundo, estruturas de poder e escolhas políticas sobre o que que é valor, o que que é impacto, o que que é sucesso, enfim, métricas que não são neutras. E pensando nisso, nós convidamos a especialista Rayane Freitas e vamos bater um papo com ela hoje sobre caminhos para repensar a avaliação em iniciativas sociais, com foco específico em abordagens antirracistas e decoloniais que possam fortalecer as organizações da sociedade civil e o campo social como um todo. A proposta do nosso encontro hoje é explorar algumas experiências, provocações e até ferramentas que possam inspirar novas práticas no campo da avaliação e aí tornando-as mais sensíveis e coerentes com os contextos e a realidade de iniciativas que buscam promover impacto social. Quero apresentar a Rai, a nossa convidada especialíssima, especialista e especialíssima. Raiane Freitas é doutora e mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, associada a Pacto, atua como pesquisadora em monitoramento, avaliação e aprendizagem, é fellow do IDBR e liderança feminina formada pelo programa Take the Lead da Cornell University. Finalista do Prêmio Eliette Salomão Tudisco de Profissional de Destaque 2024 pelo Conselho Regional de Nutrição do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Consultora e palestrante na área de nutrição, saúde da população negra, humanização e relações étnico-raciais. É tutora de elaboração de projetos na pós-graduar da UFBC Rede Emancipa, coordenadora da edição anual do livro Democracia, Diversidade e Inclusão, da Rede Internacional de Autoria Colaborativa e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Rai, seja muito bem-vinda e obrigada por topar o nosso convite para esse encontro. E aí vou contar para vocês como é que vai funcionar essa conversa, tá? A ideia é que a Rayane traga uma apresentação inicial, assim, contextualizando e trazendo alguns elementos iniciais para a gente começar a conversa, tá? Então a gente começa com um momento expositivo. E na sequência a gente vai abrir uma roda de conversa mesmo. Então fiquem à vontade para ao longo da apresentação vocês anotarem perguntas para depois a gente abrir esse bate-papo. E aí vai ser muito gostoso se vocês abrirem o microfone, se a gente conseguir ir conduzindo como roda de conversa. Já vi aqui no chat que tem algumas pessoas que estão em deslocamento, e aí nesse caso fiquem à vontade para deixar as perguntas no chat que eu posso endereçá-las para a Rayane, tá bom? Rai, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda e bora lá. Obrigada, Bia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas, todes. Estou muito feliz de estar aqui na Simbiosque, esse espaço que eu já tive por dentro, mas agora retorno como convidada. E fico muito feliz de ver todos vocês aqui, 9 horas da manhã. A gente sabe como é complicada a rotina e as disposições, então fico super feliz. E com o desejo de que a gente faça uma conversa super boa, assim, profunda e verdadeira dentro de temas que a gente vai explorar aqui hoje. Eu vou colocar, Bia, na minha tela a apresentação
Você só me dá um ok, por favor. Tá, né? Tá certinho. Sim. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente vai falar de avaliações decoloniais hoje. É, e também, acho que um primeiro ponto dentro desse assunto é a gente entender que para a gente fazer um movimento decolonial, esse não é um movimento rápido, não é um movimento imediato. Pelo contrário, é um movimento profundo, é um movimento que a gente vai precisar dar um mergulho nas nossas próprias crenças, na nossa própria cultura, na nossa própria forma de ver o mundo. Então, quando a gente coloca avaliações decoloniais, olhando hoje, para o cenário de hoje, até pode ser uma contradição, né? A avaliação, que é um campo onde a gente entende que tem disposições que são mais rígidas, relações de poder que são mais intrincadas, e o próprio movimento decolonial, que se propõe a fazer uma ruptura com esses movimentos. Então, hoje a gente vai tratar um pouco desses pontos todos, e a intenção é de que a gente consiga dar uns primeiros passos, assim, que a gente consiga tatear esse objeto para poder ir fazendo esse processo ao longo do tempo, né, ao longo, da nossa experiência avaliativa da nossa trajetória, né? E aqui a Bia já me apresentou, mas eu sempre gosto de trazer uma frase da Conceição Evaristo que diz que a condição dela de mulher negra na sociedade brasileira é que marca a escrita, né, a produção dela. E assim eu faço das palavras da Conceição as minhas palavras também. Então, eu por ser uma mulher negra, periférica, essa condição é que diz das minhas percepções, diz da minha própria trajetória, e também da forma como eu atuo ou que eu penso, né, todos esses elementos que eu trago para vocês hoje. É, e também, gente, assim, de uma observação própria do campo, né? Eu estou no campo avaliativo tem alguns anos e dentro de diversas áreas, então na educação, na saúde, das mudanças climáticas, nas relações raciais. E durante esse período foi se formando em mim, mas não só em mim, em outras pessoas que trabalham com avaliação, essa percepção de que chegou um ponto em que a gente precisa evoluir o modus operandi avaliativo para programas, iniciativas, políticas públicas, né? O nosso contexto atual, o nosso contexto moderno, ele não permite que a gente continue operacionalizando aspectos da forma como a gente fazia antigamente, né? Ele está pedindo por essa evolução, ele está chamando atenção para esse lugar. E como contraponto, a gente vê que estamos, alguns avaliadores tentando, a gente está tentando provocar o campo para fazer essa evolução. E isso, claro, obviamente traz movimentos que são mais conservadores em relação à avaliação tradicional, mas tudo isso a gente vai entrar aqui, vai problematizar e trazer um pouco mais de visibilidade para vocês também. E aí, começando exatamente por essas marcas das avaliações tradicionais. Então, quando a gente pensa em avaliação hoje, o campo ele está predominantemente pautado por algumas marcas, que são marcas que eu vou trazer aqui 11 pontos, eu acho que tem muito mais do que isso, mas eu vou trazer 11 também para vocês entenderem, terem um pouco mais de visibilidade do que a gente está falando. E aí eu também peço para que vocês façam um movimento interno de reflexão à medida que eu for passando por esses pontos, que é como que isso se apresenta na organização onde eu estou inserido, como que isso se apresenta na minha realidade. Então, que vocês possam ir fazendo esse paralelismo, né, entre as duas coisas. E essas, marcas das avaliações tradicionais, o que que a gente entende? Que elas estão muito interligadas com traços da colonialidade. Então, quando a gente pensa, nesses pontos, eles têm essa base, né, fundamental. E aqui o primeiro ponto.
que a gente coloca para poder explorar assim, qual que é esse desafio que a gente está falando, qual que é esse problema que a gente está falando. O primeiro deles é o poder centrado em poucas vozes, então, quando a gente vê avaliações que elas são mais unilaterais do que avaliações que englobam múltiplas perspectivas. Então, quando a gente não tem ali as vozes dessas outras pessoas, comunidades, sujeitos, a gente entende que ela está mais relacionada, né, a esses movimentos de colonialidade, né, movimentos tradicionais, do que um movimento que a gente quer, pautar daqui para frente. Agendas de interesse que não são compartilhadas entre os envolvidos. Então, é sempre importante a gente se perguntar para quem essa avaliação é importante também, para além das organizações, né, que estão envolvidas, dos avaliadores. Essas pessoas, elas estão sendo incluídas nesse movimento de pensar a própria avaliação, ou então de responder aos instrumentos, de estar de alguma forma participando nesse movimento. Então, e é de interesse delas também, eu acho que tem muito isso, né? Dentro da avaliação, a gente trabalha a partir de perguntas avaliativas. Mas essas perguntas avaliativas são interessantes também para os atores, né? Para essas comunidades. Então, é importante a gente fazer esse questionamento. O poder epistêmico, pautado por hierarquias de classe e raça. Então, quando a gente fala de poder epistêmico, a gente está falando do poder para produzir conhecimento e que esse conhecimento seja legitimado por um grupo de pessoas, né, por uma sociedade. E a gente tem na nossa, né, hoje, quando a gente olha globalmente, a gente tem um movimento de que geralmente o poder epistêmico ele vai estar ou no norte global, ou sendo pautado por pessoas brancas, né, reconhecido por pessoas brancas, produzido por pessoas brancas. Então, quando a gente desloca esse poder epistêmico também para outras populações, isso faz com que a gente se afaste aí desses traços de colonialidade. O apagamento de narrativas e contextos, que vai muito também ali junto ao ponto 2, então, o apagamento dessas outras perspectivas. A equidade racial relegada às margens das avaliações, então, quando a gente olha para avaliações onde a equidade ela está muito ali acessória, ou às vezes ela nem existe, né? Às vezes ela pode ser que ela não exista ali. Então, isso está junto desse modelo tradicional. Avaliações onde a participação não é incentivada, então, onde a gente não tem as próprias comunidades, participantes juntos, olhando para esse modelo de avaliação. O valor centrado na lógica quantitativa, e aí é assim, transborda para além do campo da avaliação, né? Quando a gente olha para o campo acadêmico, o campo científico em si, a lógica quantitativa dos números, das porcentagens, dos gráficos, ela se sobrepõe muito mais à lógica, vamos dizer assim, a lógica qualitativa, que é desse mundo das percepções, das opiniões, das falas dos atores. E isso a gente entende que se correlaciona também com o fato dessas vozes serem apagadas, né? Dessas outras vozes serem apagadas ou terem o direito ali de poder falar sobre aquilo que eles vivenciam. As avaliações como ferramentas de controle, isso é algo que também acontece muito. A gente sabe que a relação entre financiadores, organizações e sujeitos, ela pode ser bem complexa, né? E às vezes a imposição desses atores que têm maior poder hierárquico nessa cadeia acaba fazendo com que a avaliação não chegue nesses outros lugares que a gente acabou de comentar, né? E como resultado, a gente tem aqui, né, o ponto 9 também, que é a baixa efetividade das iniciativas, programas, políticas. O nosso contexto atual, ele pede que a gente pense e olhe por outras óticas que a avaliação tradicional, hoje, ela não dá conta de explorar dentro dessa profundidade, né? Então, a gente também olha para essa baixa efetividade. A gente olha também para o movimento de receio em avaliar. Muitas vezes as avaliações elas são feitas só porque chegou na época de fazer a avaliação. Ou então
a gente vai fazer porque eu fico do receio em avaliar. E a gente tem também o colonialismo de dados, que é um movimento onde a gente, os avaliadores, eles vão para as comunidades, eles vão para os territórios e só extraem os dados daquelas populações sem abrir espaço para que essas populações participem das avaliações e sem abrir espaço para a aprendizagem dos próprios dados. Então, sem devolver os dados, sem conversar sobre os dados ou sem realizar movimentos de reparação ou, enfim, movimentos que são positivos e contrários a essa questão de só ir coletar o dado. Às vezes, muitas vezes, né, a gente tem também a situação de coleta de dados sem o devido aceite da população. Então, isso também está dentro do que a gente chama de colonialismo de dados. Tendo feito esse raio-x inicial de qual que é a problemática, quais são os desafios, aí a gente consegue já começar a compreender quais que são os movimentos que a gente precisa fazer para conseguir sair desse âmbito, né? A gente se deslocar, começar a se deslocar das avaliações tradicionais, né? E a partir de agora a gente vai falar então um pouco mais sobre as avaliações que se propõem, né, a trazer a decolonialidade ali para sua mesa, né? E aí o que que a gente quer provocar quando a gente trata de avaliações decoloniais? Né? Qual que é esse mergulho profundo que a gente precisa fazer? Lembrando que essa questão da decolonialidade é isso, né? A gente vai mexer em estruturas, vai mexer na cultura. Toda vez que a gente fala, o racismo é institucional, é estrutural, a gente, hoje na sociedade, não só hoje, né? Historicamente na sociedade brasileira, a gente vê o legado, do período de escravização, a gente vê. Misoginia, homofobia, a gente vê sexismo, dentre outras, problemáticas. E é também papel da avaliação colocar isso, trazer isso à tona, né? A gente precisa dar visibilidade para todas essas questões, para que elas consigam, provocar evoluções no próprio modo de avaliar, porque realmente esse passo vai conseguir, fazer com que as avaliações lidem com as problemáticas que a gente encontra hoje dentro das organizações e em outros espaços, né, onde a gente produz avaliação. E o campo decolonial, a gente tem diversos autores e autoras que vão explorar ali, vão escrever sobre essa questão. Eu trago uma delas aqui hoje para a gente pensar, que é a Françoise Verger. Ela fala sobre a decolonialidade também numa lógica feminista, né, do feminismo. E aí eu trouxe uma frase que é a seguinte, para a gente explorar essa noção de decolonialidade, que trata-se de uma luta por justiça epistêmica, isto é, uma justiça que reivindica a igualdade entre os saberes e contesta a ordem do saber imposto pelo Ocidente. Os feminismos de política decolonial se inscrevem no amplo movimento de reapropriação científica e filosófica que revisa a narrativa europeia do mundo. Então, é, a Françoise, ela traz essa noção de que justamente a gente precisa começar a desmantelar essas estruturas para a gente ir em busca dessa noção de decolonialidade. E aí, dentro das avaliações, a gente pode ter alguns caminhos para buscar, né, fazer isso. Dentre eles, o primeiro que eu gostaria de elencar aqui para vocês é a questão do letramento racial. Então, assim, a gente precisa começar por quem está produzindo a avaliação. Se os avaliadores eles estão mais criticamente conscientes, se eles estão mais preparados para fazer leituras raciais, sociais, de gênero, dentre outras questões, a gente tem uma maior possibilidade de que as avaliações respondam melhor às problemáticas dos territórios. Então, quando a gente tem esse movimento de forma constante, né, letramento racial constante, não somente pontual, a gente está em busca da decolonialidade.
Quando a gente olha para a composição e remuneração das equipes avaliativas, então esse é um outro ponto. É, hoje, no campo avaliativo, a gente vê uma predominância de pessoas brancas, né? A gente tem ali talvez uma perspectiva, uma lógica, sendo colocada, com a qual a gente precisa fazer justamente esse movimento de vamos abrir esse campo e vamos incorporar nesse campo outras perspectivas. Então, seja a perspectiva negra, seja a perspectiva indígena, seja a perspectiva de populações periféricas, a gente precisa que esse movimento ele se incorpore dentro do campo avaliativo. E a remuneração segue esse mesmo sentido, né? Porque se a gente não cuida desse aspecto material, a gente não vai conseguir ter equipes que são diversas e que tragam esses saberes que são tão específicos ali das suas particularidades, né? Avaliar como o racismo, o poder e o privilégio operam dentro da própria equipe avaliativa, em relação às comunidades, territórios, financiadores, né? Então, esse olhar preparado para avaliar os contextos, as situações, ele passa também por essa noção do próprio privilégio e do poder estabelecido dentro daquele lugar com as pessoas que compõem a avaliação e também os atores dessas comunidades e desses locais. Um outro ponto que a gente pode pensar é sobre a inclusão dos referenciais teóricos que são diversos, né? Quando a gente fala ali, o poder epistêmico, ele está centrado no norte global, nas pessoas brancas, né? Que tem esse maior reconhecimento para poder produzir ciência e produzir saber. De que forma que a gente incorpora nas nossas avaliações esses referenciais do sul global? Né, produzido por pessoas racializadas. Então, se a gente está fazendo leitura de territórios que são racializados, que são dentro da cosmovisão, que tem pessoas, muitas pessoas negras, ou muitas pessoas indígenas, ou muitas pessoas quilombolas, a gente não vai conseguir fazer leituras fiéis daquelas realidades se a gente está se baseando em referenciais que são muito distantes, né, das realidades vividas por aquelas pessoas. Então, a gente enquanto avaliador, enquanto pessoas envolvidas com avaliação, a gente precisa ter essa noção e esse conhecimento dessas outras perspectivas. A definição das perguntas avaliativas, então, esse ponto que a gente já tratou dentro da problemática, então, a pergunta avaliativa, ela tem a ver também com o que as pessoas daquele local querem entender, querem compreender ou querem que seja melhorado, evoluído, aprimorado ali dentro daquele ambiente. Então, essa pergunta, né, é bem importante. As avaliações, elas podem apoiar processos de reparação histórica. Então, toda vez que a gente amplia vozes, toda vez que a gente permite que essas outras perspectivas entrem dentro da avaliação, a gente pode apoiar esses movimentos de reparação histórica, né? A gente pode fazer com que eles tenham maior acesso a outros recursos, materiais, enfim, que vão apoiar nesse sentido. E aí eu trago também a Leda Maria Martins, que é uma autora negra brasileira, que ela traz uma noção muito importante para a gente pensar dentro da decolonialidade, que são noções do tempo espiralar, né? A Leda, ela explora esse conceito de uma forma muito interessante, porque e isso se conecta diretamente com as avaliações, porque a Leda, ela coloca o tempo espiralar, ele rompe com a ideia linear de passado, presente e futuro. Trata-se de uma temporalidade curva, recorrente e contínua, em que as experiências do passado não ficam atrás, mas se atualizam no presente e projetam o futuro. É uma noção ancestral e performática inscrita no corpo, na oralidade e na memória coletiva, que valoriza o retorno e a repetição como formas de criação e resistência. Então, quando a gente olha para a avaliação, é, acho que tem vários movimentos. A gente pode encontrar avaliações que têm uma demanda pelo seu tempo de realização muito rápido. Eu acho que essa é uma das problemáticas dentro. Toda vez que a gente quer apostar num movimento que é mais decolonial, que busca se afastar desse campo que está posto,
a gente tem um outro tempo acontecendo, que é um tempo que respeita, o ritmo das populações envolvidas, que respeita, o próprio tempo de reflexão para a gente chegar nas respostas. Então, essa questão de tempo espiralar, essa se adequa bem a esse ponto, e também ao ponto de que a gente não vai viver justamente nessa linearidade de passado, presente e futuro. A gente está vivendo passado, presente e futuro, tudo junto, né? Dentro da cosmovisão negra e dentro da noção de tempo espiralar que a Leda coloca. Então, analisar os territórios, analisar as questões que a gente está se propondo com a avaliação a partir dessa lógica, também atua a gente entender outras nuances dentro desse objeto que a gente está buscando compreender. Né? Então, as noções do tempo espiralar, elas ajudam a gente também a provocar o campo avaliativo nesse sentido. Dando sequência, outros movimentos que são interessantes para a gente pensar a decolonialidade é buscar paridade racial, social e de gênero entre os grupos a serem ouvidos, então, que sejam grupos que tenham de fato essas perspectivas. Que seja compreendido que eles têm interseccionalidades e que essas interseccionalidades sejam representativas dentro da avaliação. Então, a gente pensar como que a região geográfica, como que a religião, como que a idade, como que a deficiência física, transtornos mentais, como que isso tudo vai se relacionar dentro desse campo, e dentro desses contextos que a gente está pensando. Também adotar uma postura de aprendizado na interação com o público das audiências. Muitas vezes a gente tem um modus operandi de chegar nos lugares já com as respostas prontas, né? E isso acontece bastante assim dentro do campo avaliativo, dentro do campo de pesquisa. Mas o movimento decolonial fala a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com o campo, com as pessoas, com as perspectivas que estão lá. E para além de aprender, a gente precisa legitimar aquilo que está sendo apresentado para a gente enquanto saber válido, né? Um saber que é gerado a partir da vivência cotidiana, é um saber que tem profundidade naquilo que está dizendo, né? Naquilo que está se propondo. Então, esse ponto ele diz justamente sobre isso. A gente precisa dessa postura de aprendizado constante, a todo momento, enquanto a gente faz a avaliação. Permitir incentivar a participação ativa do público-alvo, né? Esse ponto que a gente já tinha colocado. Também quando a gente fala sobre trabalhar junto aos representantes dos territórios, comunidades ou grupos, né, para o próprio desenho avaliativo. Então, quando a gente vai definir aquilo que é bom, aquilo que não é bom, o que tem, o que não tem valor, né, o que vale, o que não vale a pena, que isso possa ser construído coletivamente, né, e não a partir de uma única perspectiva. E quando a gente fala mais diretamente de instrumentos, a gente incorporar critérios de raça e cor e gênero nos roteiros, nos formulários, nos demais instrumentos de coleta de dado, então, que a gente possa fazer sempre leituras desagregadas, nos, nas nossas coletas de dado, né? Que a gente possa ter sempre esse olhar. Muitas vezes a gente se depara com situações onde as pessoas não acham importante, né? Esse tipo de coleta, ou acham coletas difíceis de operacionalizar, mas se a gente não operacionaliza, a gente não consegue ter noções, específicas das particularidades que a gente está investigando, né? Então, esse ponto também é bem importante para a gente pensar. E agora, já chegando um pouco mais ao final, eu trago novamente a Conceição Evaristo, que diz sobre a escrita sendo atravessada pela memória, pela oralidade, pelas marcas da coletividade. Então, isso para dizer que quando a gente fala de avaliação, junto a comunidades, a pessoas, né, de uma forma geral,
é muito importante que a gente tenha uma noção de que essas pessoas precisam ter protagonismo dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, que ela tenha protagonismo para dizer quais são os resultados mais importantes, quais são os resultados que são realmente válidos para aquelas populações. Então, e isso diz a partir da sua própria perspectiva, memória, trajetória, né, da sua coletividade. Então, é bem importante que a gente tenha essa noção de que do protagonismo, né, em dizer aquilo que é realmente válido, né, para as pessoas. E não, em contrapartida, quando a gente olha para esse modelo tradicional, muitas vezes a gente vê ou os avaliadores ou financiadores, pessoas com maior poder dentro dessa hierarquia, dizendo aquilo que é válido. A gente precisa fazer esse deslocamento, né, de perspectiva. Outros pontos que são super importantes, essa questão da gente não reproduzir esses cenários de precariedade, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha com populações vulneráveis, a gente cai nesse lugar de olhar e de ressaltar pontos que dizem sobre essa miséria, precariedade, falta de recursos. E aí a gente acaba não colocando as potências de todas essas populações. A gente acaba deixando isso de lado. E quando a gente não coloca essas potências, a gente cai novamente naquele lugar colonial, porque o que existe de riqueza, o que existe de força dentro desses discursos, eles precisam ser trazidos à tona, né? E a entrega, né, no movimento contrário de colonialismo de dados, a gente entregar de forma transparente, devolver esses dados para comunidades, territórios, pessoas que participaram da avaliação. Então, a gente precisa também melhorar esses pontos. E aqui eu trago também uma frase que ela é importante para a gente sair daqui com esse pensamento bem formado, né? Sem imaginação radical, a decolonialidade nas avaliações corre o risco de se limitar à crítica ou de se reduzir à mera performance. E isso por quê? Gente, quando a gente pensa em imaginação radical, significa a gente olhar para esses outros cenários, esses cenários duros que a gente falou, cenários rígidos, tradicionais, colonialistas, olhar para a profundidade deles e entender que sem imaginação radical a gente não vai conseguir ir na profundidade que a gente precisa para desmantelar essas estruturas, né? Quando a gente fala de estruturas que são dentro dessa categoria é, que é historicamente posta e formulada, produzida, reproduzida dentro da sociedade brasileira. Então, assim, hoje a gente apresenta aqui alguns passos iniciais, né, para a gente pensar a decolonialidade nas avaliações, mas entendendo que esse mergulho ele é muito mais profundo, que esse campo é muito mais amplo. Hoje a gente tem vários pesquisadores trabalhando dentro dessa perspectiva, propondo, tensionando, mas eles ainda são um grupo pequeno, quando a gente coloca em comparação a todo o campo avaliativo, né? Então, eu acho que a nossa ideia aqui é também apresentar esses novos, modos da gente olhar para as avaliações e fomentar, né, incentivar com que todos aqui possam de fato navegar e ir cada vez mais longe, cada vez mais profundo, nesses pontos que a gente vai colocando. E, por fim, a gente também traz que toda vez que a gente trabalha essa perspectiva decolonial, a gente está deslocando a história única, né? Quando a gente também trazendo a Chimamanda, que coloca muito sobre o perigo da história única, toda vez que a gente trabalha a decolonialidade, a gente afirma essa pluralidade de mundos possíveis. Então, a gente reconhece os saberes daquelas outras pessoas que muitas vezes ficam às margens, né, dos contextos, das avaliações, e a gente traz eles para o centro, para esse protagonismo e para essa leitura que é mais integrada e junto aos interesses de todos, né, que esse movimento é muito importante da gente fazer dentro das avaliações.
E agora a gente começa a nossa conversa, né? Nosso papo. Eu vou passar aqui para a Bia novamente. Obrigada, Rai. Maravilhoso, muito bom te ouvir. Acho que tem vários elementos aqui para a gente começar a nossa conversa. Quero convidar quem está participando para levantar a mão, para trazer questões aqui no chat. Eu fui anotando e também trazendo as minhas próprias perguntas, mas acho que a ideia é de fato a gente fazer um bate-papo aqui com a Rai. Então, fiquem à vontade para levantar a mão ou para trazer dúvidas aqui no chat, tá? Acho que eu vou começar com uma pergunta. Na sua apresentação, você comenta, né, sobre a importância de repensar, o processo avaliativo em suas várias dimensões, né? Então, repensar os processos, repensar os instrumentos, repensar quem avalia e também quem é avaliado, né, e como esse processo se dá. Para quem está começando nessa temática, para quem quer começar a repensar suas práticas avaliativas sobre essa perspectiva decolonial, por onde você sugere começar na prática? Entendendo que, assim, é um deslocamento muito profundo, é um deslocamento que vai envolver várias variáveis, mas quais seriam os primeiros passos, os primeiros movimentos para organizações que tenham interesse em direcionar suas avaliações para por essas outras lógicas, né? A partir dessa perspectiva decolonial. Ótima sua pergunta, Bia. É, para mim, na minha perspectiva, o primeiro passo, ele é um passo de letramento. Assim, de letramento racial, de letramento social, porque a gente não vai conseguir fazer leituras melhores se a gente não tiver com, sabe assim, com uma bagagem ali bem sólida de conhecimentos, assim. Então, eu acho que um primeiro passo é um passo que ele é pessoal, assim, das pessoas que estão ali envolvidas dentro daquela avaliação, né? Seja avaliadores, enfim. Eu acho que tem esse passo, porque a partir daí a gente consegue deslocar outros pontos. Então, a gente consegue pensar melhor as equipes avaliativas, a gente consegue pensar melhor nos desenhos, a gente consegue pensar melhor em como que a gente inclui essas outras vozes a partir das suas próprias participações. Então, esse letramento é um primeiro ponto indispensável para quem quer pensar em avaliação decolonial. É a gente se munir desses referenciais. E eu acho que tem um segundo ponto que é a flexibilidade. É, a gente tem um modelo um tanto estabelecido de como fazer avaliação. E quando a gente pensa numa lógica decolonial, esse modelo ele vai precisar ser alterado. E às vezes ele precisa ser muito alterado. E isso vai mexer nas estruturas, isso vai mexer na cultura, isso vai mexer isso vai fazer com que a gente tenha que abrir mão de referenciais que a gente utiliza sempre. Então, é necessária essa flexibilidade, assim, para entender, olha, é outro tempo, a gente vai fazer num outro momento, sabe assim? E também, a partir da própria escuta, a escuta também é um elemento importante. A partir da escuta, a gente tem flexibilidade para poder ir redesenhando esses caminhos e poder ir. é, Atuando para que seja uma avaliação que contenha essas outras perspectivas e respeitando, os limites, os tempos e os contextos dessas outras realidades. Eu acho que eu colocaria esses pontos assim como principais. Maravilhoso. Lara, tá com a mão levantada? Oi, gente, bom dia. Tudo bem, Bia? Rai, todo mundo. Rai, muito massa de escutar. E eu acho que você traz um monte de pontos muito importantes que são pressupostos, né, para a gente conceber tudo isso. O que eu fico pensando, estou chegando agora nesse mundo todo, e aí tenho escutado um monte de gente falar dessas questões, mas quando chega na parte da abordagem metodológica, por mais que se proponha ser qualitativa, vai sempre para um viés final que é quantitativo, dizendo que é para atender.
os financiadores. E aí, essas abordagens quantitativas, inclusive, estão muito vinculadas a pensar dinheiro, né? Então, você vai quantificar realmente os ganhos e aprendizados e tudo mais, enquanto isso vale financeiramente. E o que me pega muito. Então, eu queria saber que perspectivas metodológicas decoloniais a gente tem, ou que a gente precisa construir, enfim. É isso. Obrigada. Obrigada, Lara. A gente que agradece, total. E assim, esse pensamento centrado nos números, centrado nas porcentagens e gráficos e tudo mais, a gente vê que é um desses traços que, e como eu afirmei, ele não é só do mundo avaliativo, ele também é do mundo acadêmico, da produção de conhecimento, e faz parte dessas estruturas rígidas, né? E quando a gente pensa em métodos, eu acho que tem um grande desafio. É assim, não existe essa resposta ainda, estamos buscando, mas como a gente caminha de forma a trazer outras pessoas para esse debate e pessoas que estão mais no topo dessas hierarquias, os financiadores, como que a gente olha para as organizações e traz para dentro para que essa conversa seja feita de uma forma onde a gente tenha poder de mudar essas estruturas. Então, assim, quando a gente olha, já tem alguns modelos de financiamento, né? A gente mesmo na Pacto já viveu isso, onde os números não são a prioridade. E aí a gente vê como é muito mais inclusivo, como a gente tem perspectivas melhores, como a gente consegue fazer com que as pessoas que a gente está ali fazendo as avaliações, está conversando, como elas entrem no debate de forma protagonista, né? Quando a gente pensa em métodos, por exemplo, olhar para outcome harvesting, que é um método que coloca o protagonismo em dizer os resultados, dos programas, das iniciativas sobre os sujeitos que receberam, já é um movimento super interessante. Da gente falar, olha, quem vai dizer o que foi realmente importante, qual foi o resultado, é quem viveu. Então, assim, isso já é super legal. E também, quando a gente olha, por exemplo, para contação de histórias, né, storytelling, quando a gente olha para os referenciais de narrativas subalternas, que são narrativas onde a gente dá voz para aquela pessoa que está ali na periferia, que está mais marginalizada dentro desse discurso e faz com que esses discursos, essas histórias sejam protagonistas, são métodos que vão se deslocar desse lugar tradicional. Então, eu acho que tem formas, a gente está começando a ver formas interessantes para a gente fazer, mas ainda é preciso muito mais, assim, acho que a gente está tensionando o campo para ele poder evoluir, assim. E muito dessa observação de que esse é o momento, sabe? Assim, a gente precisa começar a falar muito mais disso, a gente precisa que tenha novas ideias, que venham novos métodos, que venham novas formas de produzir indicadores, novas formas de apresentar as avaliações, né? Porque essa é uma outra questão, quando a gente olha para relatórios escritos imensos, com várias páginas. Então, assim, o que que a gente aproveita de fato dali? Será que a gente não precisava pensar uma outra forma de apresentar as avaliações? E isso vai novamente ao encontro desse modelo tradicional. Então, eu acho que é por aí, sabe? Assim, a gente está buscando, está tensionando, trazendo pessoas mais para perto e a gente busca realmente essas transformações. Ai, antes de eu passar aqui para a Lívia, queria só pegar um gancho assim na sua fala, quando você traz a centralidade, né, que os financiadores têm nessas dinâmicas, né? O papel que os financiadores têm nas abordagens avaliativas que a gente circula aqui nas organizações. Como que esse grupo, de organizações da sociedade civil pode contribuir para o reposicionamento, assim, do campo? O que que você enxerga como força das OSCs para influenciar esse grupo de financiadores a reverem suas práticas, assim? O que que você Uhum. acha que é possível ser feito, considerando, inclusive, a condição que as organizações da sociedade civil ocupam nessa dinâmica? Uhum.
Perfeito, Bia. Eu acho que a primeira coisa é contem, conversem. A Simbiose é um lugar para isso, né? Essa comunidade de práticas. E onde as trocas acontecem, onde as pessoas conversam. Mas tem uma coisa mesmo de falar as formas que têm dado certo para essas organizações. Então, assim, que métodos próprios, sabe, dentro das organizações tem funcionado para poder escutar melhor essas populações que estão sendo ali, estão dentro do processo avaliativo, né? Eu acho que tem uma potência muito grande nessa conversa e nessa divulgação de métodos, práticas, instrumentos. Tem uma força muito grande nisso, nesse debate, né? Quando a gente começa a se movimentar, começa a falar mais, começa a se propor mais, a gente pode fazer com que as vozes das organizações que estão, dentro dessa hierarquia, estão mais abaixo, elas possam começar a ser ouvidas. Mas a gente tem um desafio gigante, assim, um desafio que é muito grande, porque é um desafio social, né? É um desafio que é para além do campo avaliativo. É um desafio onde a gente tem a centralidade, tem atores que têm a centralidade do recurso, e a centralidade do recurso está predizendo metas, números, resultados, né? Tá pedindo isso. Mas eu acho que esses movimentos da gente cada vez falar mais, cada vez se propor mais, cada vez aquecer mais esse debate, faz também com que essa pauta seja colocada mais à vista, né? Tenha mais visibilidade dentro do nosso ecossistema, né? Quando a gente fala de filantropia, quando a gente fala, do terceiro setor, dentre outros campos, eu acho que precisa de um forte movimento de reiterar a necessidade da decolonialidade, de práticas antirracistas, da gente olhar para essa perspectiva em detrimento do que é feito hoje, porque o movimento avaliativo, como ele é feito hoje, é aquilo que eu trouxe, assim, na minha visão, ele não dá conta de responder os problemas atuais que a gente tem. Obrigada, Rai. Vou passar a palavra para Lívia. E aí depois eu leio a pergunta do JP aqui no chat, porque ele sinalizou que vai precisar sair às 10, tá bom? Vai lá, Lívia. Oi, gente. É muito bom estar aqui, muito bom te ouvir, Rai. Estou aqui pensando também, né? Acho que como par de vocês aí também trabalho com avaliação, né? Nessa perspectiva decolonial. E eu gosto muito quando você traz a professora Leda Maria Martins, que ela também é uma pessoa que me inspira e que me ampara, né? Quando eu estou fazendo as avaliações, quando eu estou em processos analíticos. Mas tem uma questão que eu gosto muitíssimo desse conceito da Leda, do Tempos para lá, mas tem uma questão que vem me acontecendo na prática, na vida prática, que é um pouco de como combinar os tempos, né? Acho que a gente tem um tempo de aceleração, a gente tem um tempo de produtividade, né? Então, cada vez mais a gente quer as coisas mais rápidas. Então, quando eu chego para uma organização, quando eu estou guiando uma avaliação, e com essa outra perspectiva, que necessariamente ela pede um tempo de recuo, né? Um tempo mais reflexivo, um tempo mais lento. As coisas vão chegar, mas vão chegar num outro tempo, né? E tem uma certa angústia, né, de quem contrata, enfim. Então, eu fico pensando um pouco e às vezes também, algumas avaliações que eu faço, né, que são financiadas por entes externos, enfim, é, não em contexto brasileiro, que também tem essa questão da rapidez, né, do ágil, enfim, tudo atravessando. Fico pensando um pouco como é que a gente alinhava, sabe, esses tempos, que é o tempo do avaliador, o tempo do financiador, o tempo de quem está executando a iniciativa, o tempo dos públicos que vão ser avaliados, né? Como é que a gente faz uma costura disso? Total. E, Lívia, eu acho que não tem resposta, a gente não tem essa resposta até o momento.
É, a Lívia, a gente já trabalhou juntos, ela também é uma avaliadora, a gente conversa muito sobre isso, assim, e eu acho que é muito importante a gente também dar visibilidade para esse debate, porque quando a gente fala, em sinais dos tempos, sabe, assim, quando a gente pensa o ecossistema, quando a gente pensa a modernidade, quando a gente pensa, no hoje, para a gente fazer esse movimento de recuo, é quase como se a gente estivesse dizendo que a gente não dá conta de fazer aquela avaliação. E aí isso é muito sensível também quando a gente pensa em pesquisadores que são negros, pesquisadores que são não brancos, né? A gente cai num outro lugar também, que é esse lugar da performance, da exigência, a gente cai, né, nessa outra perspectiva. E a gente mostrar mesmo, trazer mais essa questão à tona. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, sabe? Fazer com que as outras pessoas entendam. Porque um tempo, acelerado, ele não traz uma avaliação, sabe, coerente com aquilo que os sujeitos estão trazendo, os atores desse campo, desses territórios, dessas comunidades. Ele não é saudável para os avaliadores, eles só vão atender a uma perspectiva, que é a perspectiva do resultado. Então, é, acho que essa é uma questão realmente complexa e a gente precisa falar cada vez mais dela, até para essa evolução do campo. Como a gente evolui o campo, entendendo que tem um outro tempo para a gente fazer, né, para a gente operacionalizar. Essa pergunta é muito boa. E isso passa muito também, né, Rai, por quem pode falar não, né? Assim, quem pode falar que não dá para fazer isso em 6 meses, não é o momento de avaliar essa iniciativa. Isso é muito sobre poder, né? Sobre distribuição de poder e quem tá com dinheiro, quem financia tem um poder muito maior, né? Assim, de definir o que que vai ser feito, né? Vou trazer aqui a pergunta do JP antes de passar para você, tá, Ana Paula? JP, eu acho que você vai sair em 2 minutos, mas o encontro está sendo gravado, então depois você consegue acessar o restante da resposta da Rai, caso você não consiga escutar tudo, tá? Fiquei muito interessada em como as OSCs incluem, já no seu planejamento estratégico, qual o racismo estrutural da sua causa que ela deve incidir, e isso influenciar no processo de avaliação e também de referências de publicações sobre avaliação de impacto decolonial, fora essa ótima apresentação da Rayane. Obrigada pela aula. Obrigada, JP. É muito legal a sua pergunta, né, sobre essa questão. E eu acho que um bom diagnóstico, ele é um primeiro passo, não só um diagnóstico, mas uma leitura de contexto, né? Pensando nesse diagnóstico, pode apoiar nessa identificação dos pontos que são mais sensíveis, que merecem maior cuidado, dentro desse âmbito avaliativo que vocês vão mergulhar. Né? E aí isso se conecta muito com aquele ponto que eu trouxe anteriormente, que se dentro desse diagnóstico, dessa contextualização, a gente tem pessoas com perspectivas diferentes, com trajetórias diferentes, de origens diferentes, que são racialmente diferentes ou que têm outros marcadores, sociais, que vão compor um ambiente para discussão diverso, um ambiente com múltiplas perspectivas, esse diagnóstico ele tende a ser mais ajustado às realidades, né? Então, acho que apostar nessa diversidade, de pessoas para fazer esse diagnóstico, para fazer essa leitura de contexto, e também atuar nesse próprio letramento, assim, então se abastecer, por exemplo, vamos investigar uma população, quais foram os resultados em uma população quilombola. A gente precisa mergulhar num referencial quilombola para entender essa outra cosmovisão, esse outro modo de ser e estar no mundo, para que a gente consiga fazer leituras que são mais próximas dessa realidade, né? A gente
Nós aqui do Sul-Sudeste, a gente tem um jeito de pensar que é muito próprio e também às vezes ele é generalizado, assim. A gente acha que todo mundo está pensando do mesmo jeito, só que cada território vai ter ali a sua particularidade, né? Vai ter diferenças muito grandes, né? Especificidades. Então, o que a gente conseguir trazer em termos de diversidade, também em termos de bagagem, teórica, ajuda com que a gente faça essa identificação de pontos de uma forma mais efetiva, para conseguir é, entrar nesse cenário avaliativo com mais conhecimento e dentro dessa postura de aprendizado, né, que eu comentei também. Então, a gente entrar querendo aprender com aquelas pessoas. Então, acho que vai um pouco por esse caminho. Maravilhosa. Bom, peço que quem está aqui com a gente dá uma olhadinha no chat. A Bruna Freitas deixou duas referências aí de cases que foram feitos, avaliações participativas que foram conduzidas aí com essa perspectiva, e acho que são casos aí que podem inspirar quem está a fim de saber um pouco mais sobre o tema. Ana Paula Nascimento. Bom dia, meninas, tudo bem? Obrigada, Rai, pelos saberes que você está dividindo com a gente aqui, muito legal. Confesso que minha cabeça está borbulhando aqui com um monte de assunto que vira assunto de terapia, sabe? Que você fica, meu Deus, o sistema nos engole, caramba. Dá um pouquinho de desespero, então estou aqui com a cabeça a mil. É, Tem um comentário só que eu quero fazer que é isso. Eu não consegui elaborar e chegar num consenso, numa resolução, mas eu fico pensando muito que nossas relações com os patrocinadores, ou até com, sei lá, com quem trabalha com lei de incentivo, né, com o governo e tal, é muito baseada na desconfiança, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é elaborar e mostrar que a gente está fazendo tudo. Então, às vezes, a gente gasta muita energia é, nessa nesse sistema de, olha aqui, ó, tá fazendo aqui, ó, cara crachá, que acho que acaba faltando tempo para ir por esse caminho, né? De ter esse olhar e de investir energia e tempo para olhares decoloniais. Não sei, é só uma coisa que eu fiquei pensando também, que fiquei com o desejo de dividir. E minha pergunta é muito no caminho de devolver para a sociedade, que você comentou, né? Queria entender de maneira prática como que a gente pode fazer essa devolução, né? É isso, pensando que não entendo e com os primeiros passos para devolver esses saberes. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço. Muito legal também a sua pergunta, porque a gente tocou nesse ponto, né, um pouquinho, a gente falou, desses relatórios, que às vezes são super extensos e também são, quando a gente olha para toda essa questão avaliativa, também tem aquele ponto de muitas vezes a gente gera muitos dados, mas não usa os dados para nada, assim. Então, pode ter aquelas dashboards, lindas, com vários dados, várias informações, mas no fim a gente não usa, né? As organizações também estão dentro desse tempo, super acelerado, e aí não encontram tempo para parar e conversar sobre esses dados. Eu acho que tem esse aspecto dentro da sua pergunta, sabe? Então, assim, eu acho que nem a gente está conseguindo olhar profundamente para os dados que estão sendo coletados, as próprias organizações, e aprender com esses dados, mudar as rotas, aprimorar seus projetos, etc. E de forma insuficiente devolvendo para as comunidades. Então, assim, eu acho que tem um percurso. Esse percurso precisa passar também pelas próprias organizações aprenderem com os dados que elas estão gerando. É, e que isso seja bem utilizado internamente, que leve a reflexões e tudo mais. E aí, consigam também fazer essa devolutiva, para as próprias comunidades, populações, etc. Em processos participativos, onde essa construção já, desde o começo, já está bem firme, então esses atores já estão incluídos ali em pensar que perguntas que são importantes para a gente também,
né? E não só para as organizações, para os financiadores. Em processos que já começam participativos, a devolutiva ela é mais natural, porque o processo ele vai sendo acompanhado, né, pelas populações, é, nem que seja por um ponto focal daquela comunidade, alguém está envolvido dentro desse processo, alguém vai ter também essas respostas para essas perguntas que foram colocadas no começo, né? E aí, eu acho que a gente não precisa reinventar a roda. A gente já tem todas as tecnologias que a gente precisa, sabe, de forma fácil, né? Assim, quando a gente olha para tecnologias ancestrais, então a roda, um círculo de conversa, isso tudo pode ser uma forma da gente devolver aquilo que foi encontrado dentro das avaliações, sabe? A gente não precisa fazer um super mega evento, pode fazer também se quiser, mas formas simples já dão conta de trazer essas respostas e de trazer essa discussão para que não seja, sabe, só um pesquisador. Ah, o pesquisador ficou aqui com a gente um mês, se foi embora e não falou nada, assim. Não trouxe nada, não disse nada que ele estava fazendo, nem sei o que que ele estava fazendo ali naquele território. Então, assim, é, acho que a gente tem que apostar nesse simples. Só que o simples só vem a partir da participação, né? E acho que tem um outro ponto também, que às vezes o próprio avaliador, as equipes que estão dedicadas à avaliação, elas têm um discurso, um diálogo que é distante do diálogo das próprias populações. Às vezes isso acontece também. Então, o que a gente tem que fazer é aproximar, assim, aproximar essas perspectivas, aproximar o diálogo, fazer diálogos horizontais, né, que não são aqueles diálogos com as relações de poder super estabelecidas. Então, trazer para o mesmo plano, né, que todo mundo fique ali naquele mesmo lugar. E aí, com certeza, essas conversas vão ser melhores, a discussão vai ser melhor, a produção de conhecimento vai ser melhor. Então, é um pouco por aí. Obrigada, Ana Paula, pela pergunta e Rai também pela explicação. Que aula, né, gente? Rai, enquanto eu te escuto, me parece que tem uma diferenciação assim mais profunda entre os formatos de avaliação, que é assim, a serviço do que essa avaliação está colocada, né? E te ouvindo, me parece que enquanto as avaliações tradicionais estão olhando muito para prestação de contas, então para o efeito que o dinheiro investido gera, as avaliações decoloniais estão olhando mais para a aprendizagem, mais para o que a gente pode aprender para fortalecer as nossas ações nos territórios. Faz sentido isso? Você acha que é nesse caminho ou não? Como é que você lê essa Exato. questão? É isso mesmo, é isso mesmo, é esse caminho. A avaliação sem aprendizagem, ela tende a ser só prestação de contas, né? É só a gente entregar resultados para, enfim, para quem está aportando recursos, né? Mas a gente tem que lembrar de qual é o objetivo fundamental de uma avaliação, que é a gente aprender. Então, e aí aprender não só a gente que está fazendo a avaliação, mas todo mundo que está envolvido nessa avaliação. Então, aprende o financiador, aprende o avaliador, aprendem as populações, aprende todo mundo que está envolvido nesse processo. E aí, eu acho que tem um ponto também que é a gente incluir muitas vezes o próprio financiador nessas conversas, porque às vezes ele fica num lugar que está distante, assim, está muito distante. Então, o avaliador está ali junto com os territórios e tudo mais, e o avaliador só recebe, o financiador só recebe um relatório. Então, acho que tem um movimento de fazer com que o financiador também se aproxime nesses momentos de aprendizagem, que ele também entenda qual que é a profundidade daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo discutido, né? Então, acho que tem esse movimento também. Obrigada, Rai. Quero chamar a Naná Paz, que está aqui com a mão levantada. Obrigada, bom dia para todas.
É uma satisfação imensa estar aqui nessa aula. Tô tendo assim insights maravilhosos. Tô nova, pode-se dizer assim, nesse movimento. Nova entre aspas, porque assim, eu sou uma mulher com deficiência física. Eu estou atualmente como coordenadora de um coletivo de mulheres com deficiência aqui no Nordeste, né, no meu estado Maranhão, capital São Luís. E é tudo muito novo, porque a gente tinha uma presidente que era muito engajada nesse movimento que vocês estão agora, e ela faleceu. E aí a gente foi tudo muito rápido. E aí a gente está se organizando, né, para dar continuidade a este coletivo. Então eu estou aqui aprendendo muito, muito mesmo. E você acabou respondendo, Rayane, a pergunta que eu queria fazer na pergunta anterior da colega, que é a devolutiva. Porque justamente quando eu estava do lado da que era pesquisada, né, nós não tínhamos retorno. Esse pesquisador ele não dava retorno para nós, mulheres com deficiência, só vinha, coletava dados e levava esses dados, mas nunca dava uma devolutiva para nós. E eu estou com esse olhar de fazer diferente, né? Então, quando alguém já chegar para captar, eu já quero ter essa resposta que você deu maravilhosa da devolutiva e também transformar esses dados em ações afirmativas para nosso público. Então, assim, agradeço demais, está sendo assim enriquecedor e eu espero que tenha mais, mais e mais. Eu entrei com 30 minutos de atraso e fiquei feliz de saber que está gravada. Depois eu quero saber como é que a gente acessa para ter esses saberes. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Naná. A gente que agradece. A sua fala enquanto pessoa que pesquisada, né? Ela é muito importante, assim, porque na minha perspectiva, quando esses movimentos acontecem, assim, de colonialismo de dados, a pessoa só vai e coleta os dados, isso também é uma forma de violência, né? E é uma forma de negação, da própria negação, do saber que está sendo gerado ali, que ele volte para as comunidades e que volte e ajude a formular novas experiências, ajude a formular novos pensares, novas formas de encarar os problemas que existem ali naquela situação. E assim, a sua fala é muito coerente a outras falas que eu também já recebi de pessoas que foram pesquisadas e que nunca tiveram a devolutiva da sua participação, né? E é muito interessante quando você cita dentro da sua fala que vocês querem transformar esses resultados em ações afirmativas, porque isso vai muito ao encontro do uso das avaliações. Então, assim, por que que a gente bate tanto nessa tecla da aprendizagem? Porque a gente, a partir da aprendizagem, consegue ter o uso daquele conhecimento. E aí, esse uso é diverso, pode ser várias coisas. Ele pode ser um movimento de reparação histórica, ou pode ser um movimento de propor ações afirmativas, por propor novas diretrizes que são mais inclusivas, fazer o replanejamento do projeto, do programa, da iniciativa, enfim. Eu acho que esse uso, quando ele é, quando a avaliação ela está atenta a todos esses pontos que a gente foi colocando, pontos que trazem a decolonialidade, pontos que trazem essas outras perspectivas, o uso ele é muito melhorado, assim, ele é melhorado para todo mundo, né? Para pessoas com essa diversidade de perfil. Então, assim, parabenizo muito o seu movimento, espero que você tenha todo sucesso dentro da sua avaliação e do seu uso e que depois compartilhe com a gente também. Bom, a Ellen Rose colocou uma pergunta aqui no chat que eu vou ler para você, Rai. Bom dia. Estou aqui pensando que essa realidade da avaliação está relacionada também com as pessoas que trabalham nas OSCs. Tenho participado de alguns processos seletivos para as vagas no terceiro setor e as exigências são cada vez mais eurocentradas, menos experiência e mais teoria. Quem são as pessoas contratadas que atuam na área de avaliação de projetos?
Muito legal essa pergunta também. Durante ali a apresentação, eu cheguei a tocar um pouquinho nesse ponto, assim, né? A gente tem. E aí eu digo, assim, de observação da área, nesses anos atuando, né? A gente tem uma hegemonia de pesquisadores que são brancos, produzindo as avaliações, e aí a gente tende a produzir um conhecimento que é a partir de uma única perspectiva, assim, então tudo que a gente foi citando durante a apresentação, agora nas perguntas, ele acaba ficando marginalizado ali, tá na margem, né? Tá, não é o centro. E aí essa única perspectiva, né, a história única, ela é muito nociva, porque ela só vai contar de um lugar ali, né? Então, com certeza, assim, a Ellen, né, que perguntou, a gente precisa fomentar um campo onde outros avaliadores negros, avaliadores indígenas, avaliadores quilombolas, outras pessoas não brancas produzam esses saberes a partir das avaliações. A gente precisa muito. É, e assim, aqui a gente tem a Lívia, a Val também estava aqui, a Valquíria Tiburcio, são grandes referências dentro desse tema. Dentre outras, assim, a gente está buscando fomentar esse campo, buscando, sabe, cada vez mais dizer sobre esse assunto para trazer essa visibilidade que eu estava comentando ali na nossa primeira pergunta. Então, busquem essas referências, busquem produções, busquem é, esse campo, porque a gente precisa desse tensionamento cada vez mais. Ai, e durante a sua apresentação e também durante a sua fala, você comentou a questão dos relatórios escritos, né? E aí a gente tem aquele artigo que foi traduzido pelo Instituto Marielle, que ele fala um pouco dos hábitos supremacistas brancos, e eu lembrei que a adoração à palavra escrita tá ali como uma dessas dimensões, né, que reforçam as dinâmicas da branquitude. O que que você tem observado como alternativas a esse formato, assim, de produção das avaliações? Então, o que que tem surgido como alternativa aos relatórios imensos escritos? Que inovações você tem observado? E aí, quero aproveitar para emendar uma outra pergunta, assim, mais geral, de que ferramentas e metodologias podem ajudar a deslocar a avaliação sob essa perspectiva da decolonialidade. Ótimo, Bia. E, inclusive, esse material, talvez, Bia, se você puder colocar no chat, porque ele é muito legal, assim, gente, para estudo. É sobre os 15 hábitos da supremacia branca nas organizações. E é um material que ele vai ali sinalizando, pontuando diversos desses hábitos, entre eles a adoração à palavra escrita, que foi um dos que a Bia colocou, mas tem outros, assim, pensamento binário, então, por exemplo, ou uma coisa ou outra, e não uma coisa e outra. Eu acho que esse também é um ponto onde o colonialismo se apresenta, né? Assim, como a gente às vezes tende a fazer isso, né? Tende a ter ou uma perspectiva ou outra, e não todas as perspectivas juntas, conversando, dialogando, produzindo, evoluindo. É, Dentre outros hábitos, é um material super legal, e além dos hábitos, ele também coloca os antídotos. Então, como que a gente combate esses hábitos, né? Então, esse material é essencial para a gente explorar nesse campo da avaliação. E aí, as avaliações, elas podem ter outras formas de divulgação que são, para além do relatório, né, que podem ser por vídeo, pode ser no formato de um documentário. A gente tem visto muito mini documentários, né, curtas, dizendo sobre os resultados da avaliação, com o próprio protagonismo das pessoas que foram pesquisadas. Então, eu acho que são formatos que já estão circulando, ainda em menor número, mas já estão sendo produzidos.
Podcasts também, né? A gente fez algumas experiências recentes na Pacto também sobre com a produção de podcasts, então, para que a gente consiga viabilizar retornos para além dessa palavra escrita, né? Para além desse modelo que às vezes não é nem lido, assim, né? A depender da forma como é feito, ele acaba não sendo utilizado. Então, a gente busca ter outros formatos ali para poder melhorar a usabilidade, né, desses materiais. Então, acho que essas são algumas das formas. E a Bia mencionou sobre os métodos, né, Bia? A sua segunda pergunta. Eu comentei um pouquinho ali com a Lara, na pergunta da Lara, mas acho que o outcome harvesting que dá esse protagonismo para quem foi pesquisado dizer os resultados, contação de história, e aí tem essas próprias formas de fazer também. Eu acho que tem um cuidado no fazer para que ele não fique hierárquico. Muitas vezes a gente, como avaliador, faz muita entrevista, faz muito grupo focal. E a forma como a gente pergunta, às vezes pode também reproduzir esse movimento colonial na nossa própria pergunta. Então, encontrar formas onde as pessoas sejam estimuladas a contar suas histórias, contar seus resultados, dizer, sobre suas vivências, mas de uma forma que seja mais livre, que seja mais espontânea, que seja, e que o avaliador tenha o papel de sistematizar isso, para aquele seu objetivo ali que foi, de forma primária planejado e também faço um movimento de depois validar essa narrativa com esses próprios sujeitos. Quando a gente fala de avaliação participativa, a gente tem muito essa questão da validação. Então, a pessoa contou, né, disse ali das suas questões, da sua realidade, etc. Mas essa validação da história que ela contou e depois o pesquisador foi lá e escreveu, também é um passo importante para a gente fazer esse alinhamento, né? Porque pode surgir coisas do tipo, ah, mas a gente não disse isso, ou então não era bem assim que eu queria colocar. Eu acho que esse movimento ele é bem importante também para fazer essa cola, sabe? Entre essas duas perspectivas, do próprio pesquisador e do pesquisado. Então, acho que tem esses meios, Bia. Obrigada, Rai. Bom, estamos caminhando, estamos na reta final aqui do nosso encontro, caminhando para o encerramento. Quero convidar quem ainda tiver perguntas para levantar a mão e para deixar comentado aqui no chat. Daqui a pouquinho também a gente vai disparar uma enquete super rápida de avaliação do encontro para vocês responderem de avaliação, ainda quantitativa, enfim, mas só para a gente sentir um pouco como é que vocês perceberam esse encontro. Rai, você comentou que esse ainda é um campo em disputa, de que a gente está caminhando aí a passos curtos e que há necessidade, né, de colocar mais energia, de tensionar essa temática aqui no Brasil. Como é que você lê, assim, o campo, se a gente faz uma comparação numa perspectiva internacional? Você acha que hoje, né, o Brasil, ele está atrasado ou avançado nessa discussão da avaliação decolonial? E caso, assim, como é que você observa essa temática numa perspectiva de comparação internacional? Você acha que tem outros lugares em que isso tem avançado com mais celeridade? Você acha que a gente está atrasado como um todo ou está caminhando lentamente no mundo todo? Como é que você enxerga isso, numa perspectiva aí de comparação do Brasil com outras partes do mundo? Legal, Bia. O que eu vejo? Eu vejo no mundo, em outros países, organizações também buscando incluir alguns critérios mais específicos que busquem
a decolonialidade. E aí a decolonialidade mais no sentido de vamos colocar critérios para que a gente tenha noção sobre as questões de racismo dentro dessa avaliação, para que a gente olhe por perspectivas que vão perspectivas de gênero, perspectivas do patriarcado. Então, eu vejo esse movimento acontecendo e esse movimento é natural, assim. Como eu disse no começo, a decolonialidade é um processo profundo. E aí a gente vai dando pequenos passos para a gente caminhar em direção a esses movimentos maiores, né, mais disruptivos, onde a gente coloca ali aquela perspectiva da imaginação radical. Então, assim, são pequenos passos que a gente vai dando, e eu tenho visto esses passos acontecendo, tanto no Brasil como fora do Brasil. É, eu acho que, como um todo, se a gente pensar no como um todo, é, os países estão buscando, mas ainda não é de forma suficiente, expressiva, sabe? Não essa pauta da decolonialidade nas avaliações, como eu disse, a gente está assim na primeira infância desse tema, assim. Então, por isso que a gente ainda se depara com culturas avaliativas muito rígidas, né? Se a gente tivesse mais para frente nesse debate, talvez essa cultura já tivesse um pouco mais flexível para essas outras perspectivas, mas ainda não. Então, a gente está muito primário ainda, né? E eu não vejo que existe assim, sabe? Tem um país que está já super avançado, pelo menos na minha perspectiva, assim. E isso tem a ver também muito com o nosso próprio período histórico, né? Quando a gente faz uma análise de contexto, uma análise global de contexto, com guerras acontecendo, cortes nas iniciativas, em programas que apoiam a diversidade e a inclusão, eu acho que fica mais complicado, mais complexo para a gente avançar nesse sentido do que em outros cenários, né? Mas a gente vai se propondo e vai tensionando o campo. Obrigada, Rai. A Bel Rocha deixou uma pergunta aqui no chat. Oi, Bia e Rayane, celebrando aqui poder escutar vocês. Também vou precisar sair já já, mas gostaria de deixar uma pergunta que ficou comigo durante o encontro. Processos coletivos são necessariamente decoloniais? O que diferencia as duas coisas e o que potencializa esse encontro do fazer coletivo com a decolonialidade? Muito legal, Bel, sua pergunta. É muito boa mesmo, porque aquele ponto que eu coloquei no slide sobre a imaginação radical, ele toca um pouco nesse ponto, assim. Se a gente não decolonializa o nosso próprio pensamento, o nosso próprio fazer, sentir, ver no mundo, se a gente estiver em grupo e não tiver feito esse trabalho, talvez a gente não chegue nos objetivos que a gente deseja, né? Então, nem sempre a coletividade pode ser significado, pode ser diretamente relacionada à decolonialidade, né? Ou a esses movimentos, que a gente tenta tanto trazer para dentro das avaliações. Então, é claro que existe uma potência no coletivo. Eu sou 100% a favor do pensar junto. Quando a gente pensa junto, a gente tem ideias melhores, sabe, para trazer soluções para o campo. Mas aí vamos pensar juntos, mas a partir de várias perspectivas. Quem é esse junto, né? Quem são as pessoas ou os perfis que estão nesse junto ali? Então, eu acho que essa análise é muito precisa, assim. Às vezes, coletividade não está diretamente relacionada à decolonialidade, porque a coletividade em si precisa tá permeada por esses outros elementos também. Amiga, ainda mais a coletividade for toda branca, né? É.
Bom, Daniela e o Wallace estão com a mão levantada. A gente chegou no nosso horário do encontro. Eu queria checar com vocês se é uma pergunta rápida ou se é algo mais longo para a gente ver se dá para integrar aqui as questões de vocês. Olá, bom dia. Não sei se vocês me escutam. Escuto. E, gente, eu acho que, na verdade, eu vou tentar ser muito rápido. Prazer, bom dia. Parabéns pela mediação, Bia, pela explanação, Rayane. Onde eu trabalho, está existindo agora um processo inicial, acho que com muita gente aqui também, desse processo de monitoramento, avaliação, onde a gente, pela grande quantidade de projetos sociais, a gente se depara tanto com indicadores pautados pelos financiadores internacionais, que já tem uma plataforma, já tem uma quantidade gigantesca de preenchimentos, que afasta a gente desse processo até de traduzir esses dados, captar esses dados e transmitir e mostrar para a comunidade que são os verdadeiros atendidos, né? São os atendidos e são os maiores interessados nesses resultados. Tem essa gama muito grande de preenchimento, de tempo, em contrapartida também com os indicadores das próprias secretarias, né, dos projetos que são vinculados com o Estado, com a Prefeitura. E aí a ideia desse nosso projeto é realmente pegar todos esse camalhaço de informações, de dados, e traduzir e mostrar não só para o nosso institucional, ou seja, para a nossa diretoria, para os nossos trabalhadores, mas também para a comunidade, tudo aquilo que a nossa organização gera de impacto. O que é, como você traz na sua apresentação, falta de recurso, falta pessoas, falta investimento, falta dinheiro, e a gente ainda se esbarra muito nessa questão de traduzir de uma outra forma, de trazer de uma outra forma, né? E o que leva muito mais tempo, a gente precisa quebrar a cabeça para ser mais criativo, para ser realmente trazer esse processo decolonial também, não ser. Então, vai ter mais conversas, vai ter mais diálogos, o que muitas vezes parece que, de maneira geral, assim, de todo mundo que está envolvido, parece que talvez não seja um caminho, e a gente está lutando contra isso. Assim, o que você poderia trazer até para nos acalmar em relação a pessoas que estão atuando nessa frente tão grande, tão importante, tão atual, mas que parece que tudo leva para um outro processo, leva para um outro lado, que é o que a gente não queria, né? E é um pouco disso. Desculpa não estar com a câmera ligada, porque meu notebook está sem no momento. Fica tranquila. Obrigada, Wallace. Daniela? Gente, bom dia, obrigada. Eu acho que a minha pergunta ela é mais longa, porque eu comecei a refletir um pouco sobre a decolonialidade e o contracolonial, a serviço das avaliações, né? Eu vejo um pouco a decolonialidade nesse lugar de você ajudar com que a própria branquitude, né, possa se repensar e transmutar a contribuição dela na sociedade. E o contracolonial vai muito, olha muito para a negritude, né? Então fiquei pensando um pouco, me deu um pouco de confusão aqui, que quando eu penso as avaliações com essa perspectiva decolonial, é, eu estou incidindo ali também num contracolonialismo, mas eu fiquei um pouco, não sei, estou aqui, estou aqui mexida. Então é isso, eu passo a palavra. Obrigada, Daniele. Fica tranquila, acho que a gente tem condições de seguir nessa conversa, né? Esse encontro tem uma limitação de tempo, tem várias questões, mas acho que a ideia é plantar essa sementinha nas organizações, em vocês, para que cada vez mais a gente tenha um olhar crítico sobre as avaliações e o desejo de movimentar esse campo. Rai, te devolvo a palavra para você dialogar com essas últimas duas perguntas e também trazer uma fala de fechamento para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Legal, vamos lá. Eu vou responder a Daniela, porque eu acho que responde também um pouco da pergunta do Wallace, junto. É, a gente, quando pensa no contracolonial, ali, principalmente pela perspectiva do Nego Bispo,
tem uma fala do Nego Bispo que ela é muito no sentido de nós quilombolas, a gente não experimentou o colonial, então não tem como a gente ser decolonial. A gente é contra-colonial, a gente vê o colonial, mas é contra aquilo, né? E nas avaliações, pelo contrário, a avaliação por si tende a ser um processo colonial, né, colonialista, a reproduzir essas práticas colonialistas. E aí o decolonial ele vem com essa proposição que a gente possa olhar para essas estruturas que são coloniais e começar a subverter essa lógica, começar a problematizar essa lógica, a dizer que ela não produz saúde para quem tá dentro, ela não produz resultados contextualizados aos territórios para quem é avaliado. Então a gente olha para isso, entende essa estrutura, entende essa profundidade e vai em busca de desmantelar, né, esses processos. E aí, o Wallace, é isso, a gente está dentro desse grande barco juntos, assim, e é um barco grande, assim, é um barco do campo avaliativo, né? É, que bom que vocês estão fazendo movimentos avaliativos. Espero muito que você consiga também trazer essas proposições que são a partir dessa outra perspectiva. Assim, é aquilo que eu falei, gente. A gente fomentar esse campo, a gente trazer visibilidade, mesmo que a gente entenda que hoje nas nossas organizações são outros modelos que estão operando, são outras formas, mas a gente apresentar que existe esse outro jeito de fazer já é algo bem importante, porque aí as pessoas também se deslocam daquele lugar de estamos fazendo do jeito que tem que ser feito, né? A gente precisa ser apresentado a essas outras possibilidades, assim. E é como eu disse, é um passo de cada vez, é um processo que é gradual, né? Muitas vezes a gente vai começar por, vamos inserir um indicador aqui que vai olhar para uma questão racial X. Ou então a gente vai contratar um pesquisador negro para estar na equipe avaliativa. Ou então, sabe assim, às vezes são coisas pontuais, os primeiros passos que a gente vai fazer. Mas é importante que a gente dê esses passos também. Incrível! Rai, muito obrigada por topar o convite, por ser tão generosa com a gente, compartilhando esses conhecimentos, reflexões, provocações. Agradeço também todo mundo que participou e que segurou aqui nesses 10 minutinhos finais, que a gente passou um pouquinho do tempo, mas é isso, a conversa está muito interessante para cortar assim pela metade. Convido a todos, todas e todes a acompanhar a Simbiosque nas redes sociais. No mês que vem a gente vai fazer um encontro sobre planejamento estratégico em OSCs. Então vocês já estão todos convidados e convidades. Também vou deixar aqui no chat o link de outro encontro que a gente fez sobre processos de avaliação de impacto, que contou com a participação da Lívia Guimarães, que está aqui com a gente, e também do Rogério Silva, que também são dois especialistas aí no campo da avaliação. E nesse encontro, apesar dele ter sido realizado há cerca de 2 anos, a gente explora um pouco desses aspectos decoloniais na avaliação. E agradeço. Acho que encerramos por hoje. Márcia, quer dar algum recado? Acho que não, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Quem puder abrir o microfone para dar um tchauzinho com calor, agradeço. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Tchau, Bia. tchau. Tchau, Muito gente. grata. Tchau,